Alô, amigos da Bíblia Comentada. É um prazer mais uma vez cumprimentá-los. Que bom que você está aí, atento a mais uma série de estudos da Bíblia. É importante que você tenha também a sua Bíblia em mãos, uma caneta, um papel, até mesmo um lápis para poder anotar. É importante que você anote a sua Bíblia. Na verdade, essa é a nossa sugestão, que você mesmo possa descobrir pela Bíblia que você tem em mãos os segredos revelados aqui nesse santo livro. É um prazer estar aqui com você. Talvez você esteja aí no sofá de casa, junto com a sua família, ou até mesmo aí no seu carro, ouvindo, assistindo, enfim, de onde você estiver, que você possa receber aí os nossos cumprimentos e o nosso abraço também. Nessa nova série, nós vamos estudar um livro um tanto desafiador. É o livro Cântico dos Cânticos de Salomão. Talvez na comunidade religiosa que talvez você frequente ou não, talvez você nunca tenha ouvido alguma preleção, alguma exposição desse livro. Eu digo isso porque eu mesmo tenho presenciado isso. Dificilmente eu ouço alguma preleção, alguma exposição, alguma palestra sobre Cântico dos Cânticos. É possível que haja algumas pessoas que até mesmo nunca tenha lido este livro na Bíblia. Mas é um livro muito interessante, são 8 capítulos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Nós preparamos aqui um material. Você que é aluno, você bem sabe que você recebe esse material em mãos, em casa, e você também vai poder conferir. Na verdade, eu vou apresentar aqui para vocês, de primeiro momento, como que vai ser o nosso cronograma desta aula. Muito bem, nós vamos passar aqui. A primeira aula vai ser uma introdução do livro. Na verdade, vai ser uma série de 5 aulas sobre os 8 capítulos de Cântico dos Cânticos. Como você mesmo já percebeu, nós não temos assim possibilidade de apresentar versículo por versículo dos livros bíblicos, mas a gente procura apresentar assim os temas gerais que são apresentados nas partes dos livros. Então a primeira aula vai ser uma introdução ao livro. A segunda aula vamos tratar mais sobre temas teológicos do livro. Então nós selecionamos ali cerca de 2 a 3 a 4 temas de forma geral que são apresentados no livro. E aí sim, a partir da terceira aula, nós vamos entrar no próprio texto em si. Então nós vamos começar na terceira aula, capítulo 1 até o capítulo 3, esses 3 primeiros capítulos. A quarta aula vamos tratar sobre o capítulo 4, 5 e 6. E a última aula nós reservamos para os 2 últimos capítulos do livro. Então, seja bem-vindo aí a mais uma série de estudos Cântico dos Cânticos. É certo que antes da gente abrir a palavra de Deus, nós temos o costume de fazer uma prece, pedir sabedoria a Deus para que Ele nos oriente no estudo da sua palavra. Então, curve sua fronte, feche seus olhos, se assim você puder, vamos orar. Querido Deus, ao abrir a tua palavra, que teu Espírito Santo nos dê sabedoria e a sua iluminação diante daquilo que foi registrado e escrito, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar tratando sobre a introdução do livro. Essa, na verdade, é a primeira aula. E o primeiro aspecto que vamos trabalhar sobre Cântico dos Cânticos é a história do livro. Como que esse livro entrou na Bíblia? Como que esse livro foi fazer parte de todo o conjunto de 66 livros que nós temos na Bíblia, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento? Há uma história que diz que, inicialmente, no judaísmo, houve uma certa resistência para a inclusão desse livro no cânon sagrado. A palavra cânon é uma palavra muito técnica. Na verdade, cânon se refere aos 66 livros que compõem as Escrituras Sagradas. E, na verdade, qual é a pergunta? A pergunta que fazemos é como que Cântico dos Cânticos foi introduzido no cânon? Inicialmente houve uma resistência do judaísmo. Por quê? Justamente por causa da linguagem sensual, da linguagem romântica de Cântico dos Cânticos. Mas qual foi a definição, qual foi o passo decisivo para que pudesse incluir também Cântico dos Cânticos no cânon sagrado? Diz assim que, na verdade, o passo decisivo foi a autoria de Salomão. Já que Salomão, ele também escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes, e esses 2 livros também foram inclusos no cânon, não seria diferente com Cântico dos Cânticos. Então, acreditando que Salomão foi o escritor inspirado deste livro, e assim como os outros livros de Salomão, de sua escrita, de sua autoria, foram inclusos na Bíblia, então certamente também deveriam aceitar Cântico dos Cânticos como um livro inspirado, tão quanto outros livros de Salomão. Justamente esse aspecto contribuiu para a canonicidade, vamos dizer assim, usando esse termo técnico, a canonicidade de Cântico dos Cânticos, a introdução desse livro no cânon sagrado, nas Escrituras Sagradas.
O Rabino Haki, ou Hakiva, na verdade, ele diz, Rabino Akiva do século I, século II também da nossa era, tratando sobre o Cântico dos Cânticos, ele fez a seguinte afirmação: aquele que conta, ou então que canta, o Cântico dos Cânticos em tabernas de vinho, tratando como se ele fosse apenas uma música vulgar, abandona sua parte no mundo que virá. Cântico dos Cânticos se tornou como se fosse um lugar sagrado do Antigo Testamento. Normalmente, o mesmo rabino que fez essa declaração, ele fala que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento é um lugar santo. Mas Cântico dos Cânticos é Santo dos Santos. É a próxima citação que nós vamos ver do próprio rabino. Quando perguntaram ao rabino se por causa da sua linguagem o livro deveria ser considerado uma obra impura, ele respondeu: Deus me livre. Pois toda a eternidade, em toda a sua dimensão, não é tão valiosa quanto o dia no qual o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Pois todos os escritos são santos, mas Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Essa é a consideração que o judaísmo tem para com esse livro. Então, como esse livro faz parte do cânon sagrado, assim também nós acreditamos que esse livro foi inspirado por Deus, é um livro sagrado, Cântico dos Cânticos. Trabalhando um pouco mais sobre a história de Cântico dos Cânticos, atualmente, no judaísmo, porções de Cântico dos Cânticos são lidas, por exemplo, no momento da Páscoa, na véspera do sábado também. Então, porções desse livro são lidas exatamente nesses dias especiais da cultura judaica. Como revelado em diversas passagens talmúdicas, no Targum e no Midrash, Targum e Midrash são comentários do judaísmo acerca das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento. Este livro bíblico é interpretado como uma referência ao amor de Deus por Israel. Esta interpretação se tornou logo oficial dentro do próprio judaísmo. Talvez você já tenha lido o Cântico dos Cânticos, e você bem sabe que esse livro retrata o amor de Salomão para com a sua esposa, chamada Sulamita, ou então Sunamita, e o amor dela para com ele. E é certo que esse amor mútuo do casal também é retratado como o amor de Deus para com a nação de Israel. Então, normalmente se faz essa comparação com o livro Cântico dos Cânticos. Muito bem, vamos trabalhar com o título agora. Talvez você esteja com a Bíblia em mãos, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia aí, em Cântico dos Cânticos de Salomão. Eu quero ler aqui o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver como que o livro começa. Diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. O livro começa exatamente com o título, e vamos trabalhar um pouco sobre o título Cântico dos Cânticos de Salomão. Muito bem. No texto hebreu nós temos essa expressão. Eu coloquei aqui os caracteres em hebraico. Por que eu fiz isso? Porque é importante, amigo e amiga, você que está nos assistindo, é importante que você comece a ter acesso à língua original, na qual as escrituras, a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, nós temos aqui dois idiomas praticamente, o hebraico e o aramaico. Quando você chegar no livro de Daniel, no livro de Esdras e Neemias, livro de Esdras especificamente, temos um pouco ali do aramaico. Cântico dos Cânticos foi escrito em hebraico. E é importante, nessa aula, nós já vamos começar a introduzir esse idioma, por mais que talvez você já tenha um conhecimento prévio, básico do hebraico. Nós temos aqui o título escrito em hebraico. Eu coloquei logo abaixo a transliteração dos caracteres, para ficar mais fácil a leitura. Shir HaShirim, é assim que se pronuncia. Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Shir HaShirim. Vamos trabalhar um pouco com esse título. Shir HaShirim. Esta expressão, ela apresenta um superlativo no hebraico. Nós estamos diante de um termo técnico, superlativo. O que seria o superlativo? Superlativo é um termo técnico do hebraico, que na verdade significa o melhor do que os outros, o melhor de todos. Vou dar alguns exemplos de superlativos no hebraico. O que nós estamos vendo no título de Cântico dos Cânticos é um superlativo. Quais seriam outros exemplos no Antigo Testamento de superlativos para ficar mais fácil da gente entender esse conceito? Vou dar esses exemplos. Nós colocamos esses exemplos na tela. Por exemplo, Cântico dos Cânticos quer dizer o melhor de todos os cânticos. Esse é o conceito. Vamos dar aqui outros exemplos de superlativos. Esse superlativo é usado em outros exemplos bíblicos. Por exemplo, temos aqui Gênesis 9, de 25. Servo dos servos. É um superlativo. Significa que aquele servo
talvez fosse o mais experiente do que os outros servos, ok? Outro exemplo, nós temos aqui, Santo dos Santos. São os lugares no santuário terrestre. Nos lembremos que no santuário terrestre, que foi construído lá no deserto, havia ali dois ambientes, era o santo e o santo dos santos. Então nós temos um superlativo aí, Santo dos Santos. Outro exemplo, céu dos céus, Deuteronômio 10, 14. Outro exemplo, Eclesiastes 1, 2, escrito pelo próprio Salomão, vaidade de vaidades. E assim sucessivamente. E o último exemplo que eu coloquei aqui, justamente o exemplo que estamos lendo no título, Cântico dos Cânticos. Então esse é o conceito do superlativo. Então este título do livro é um superlativo. E o que esse superlativo nos indica? Nos indica que de todos os cânticos que Salomão escreveu, de todas as músicas que ele compôs, esta é a melhor de todas. Esta música, este poema, foi o poema no qual Salomão mais investiu, de sua sabedoria, de sua cultura. Então nós temos que muito a esperar de Cântico dos Cânticos. Na verdade, a Bíblia nos informa que Salomão escreveu mais de 1000 cânticos, imagine isso. Então, de todo esse repertório, Cântico dos Cânticos foi o melhor de todos. Cântico dos Cânticos foi onde Salomão mais investiu, de todo esse repertório de mais de 1000 cânticos. Então temos muito a esperar aqui neste livro, Cântico dos Cânticos. Avancemos um pouco mais, ainda trabalhando sobre o título, Shir HaShirim, a conclusão é que de todos os cânticos que Salomão escreveu, e aqui nós temos o dado exato, em 1 Reis capítulo 4, 32, ele escreveu 1005 cânticos. Cântico dos Cânticos foi o melhor, é lógico, até o momento de sua escrita. Tratando sobre os cantos, tratando sobre os poemas, Cântico dos Cânticos foi o melhor. É certo que Salomão ele teve outras obras literárias, como Eclesiastes, o qual eu já mencionei, uma obra a qual ele escreveu no final da sua vida, e Provérbios também, são outras obras literárias de Salomão. Vamos avançar um pouco mais. A localização do livro no cânon. Quando a gente está trazendo essa palavra técnica, cânon, compreenda que estamos tratando sobre o volume das Escrituras. Nesse caso, especificamente, o cânon do Antigo Testamento. Em outras palavras, a porção do Antigo Testamento. Aonde seria a localização de Cântico dos Cânticos na porção do Antigo Testamento? Isso vai depender muito da versão a qual você está usando. Se a sua versão for a versão usada no mundo cristão, no caso a nossa aqui no Brasil, Almeida Revista Atualizada, ou então Almeida Revista Corrigida, ou então Nova Versão Internacional, na verdade as versões usadas no mundo cristão, independente de qual idioma, a localização do livro ela vai estar diferente da versão que é usada numa versão hebraica. Vou explicar melhor aqui. Por exemplo, o livro é o quarto na terceira seção da Bíblia hebraica. Sim, a Bíblia hebraica, a disposição dos livros é um tanto diferente da nossa. Significa, é lógico, todos os livros que nós temos aqui do Antigo Testamento, nós temos ali na Bíblia hebraica. Só que a disposição do livro é diferente. Por exemplo, nós temos na Bíblia hebraica 3 seções. A primeira parte de 5 livros é o Pentateuco, onde nós temos os 5 primeiros livros de Moisés. A segunda parte é chamada de Profetas, de onde vai desde Josué até Malaquias. E a terceira e última parte é chamada de Escritos, de onde vai desde Salmos até 2 Crônicas. É nessa terceira parte que está Cântico dos Cânticos. E Cântico dos Cânticos é o 4º livro desta terceira parte. Eu vou explicar melhor aqui no gráfico, ou então aqui no slide. Vamos ler. A ordem na seção Ketubim, a palavra Ketubim é essa terceira seção da Bíblia hebraica, que significa escritos, a palavra Ketubim. A ordem é Salmos, ok? Aí nós temos Provérbios, nós temos Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. É interessante essa ordem, é uma ordem totalmente diferente da Bíblia que talvez você esteja em mãos. A sua Bíblia, a Bíblia protestante, a Bíblia cristã, ok? Cântico dos Cânticos, nessa Bíblia nossa aqui, da versão cristã, ela está antes do livro, o livro está antes do livro de Isaías, correto? Você pode conferir depois no índice. Na Bíblia hebraica, Cântico dos Cânticos está na seção dos escritos, e Cântico dos Cânticos vai estar depois de Ruth e antes de Eclesiastes. Eu quero chamar a atenção para você justamente dessa disposição aqui em ordem. Provérbios, Ruth e Cântico dos Cânticos. Por que na Bíblia hebraica, Cântico dos Cânticos está depois de Ruth e depois de Provérbios? Há um tema teológico nisso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, Cânticos está seguido de Ruth e Provérbios devido à temática que estes livros apresentam. Qual temática?
Vamos mostrar aqui. Primeiro, Provérbios conclui com um poema sobre a mulher virtuosa. Acredito que em algum momento da sua vida você já leu Provérbios. O último capítulo, que é o capítulo 31, conclui falando sobre a mulher virtuosa. Quem a achará? Logo depois de Provérbios, na versão hebraica, nós temos Ruth. Ruth é um outro livro que vai tratar de uma mulher, é lógico, pelo próprio título do livro. Ruth e Cânticos dão exemplo desta mulher virtuosa. Então é por isso que está nessa sequência. Capítulo 31 de Provérbios fala da mulher virtuosa, aí depois vem Ruth e Cântico dos Cânticos. Esses dois livros seguidos de Provérbios, eles vão estar dando exemplo dessa mulher virtuosa, Ruth, e no caso, Cântico dos Cânticos, da Sulamita, a própria esposa de Salomão. Então nós temos Ruth, nós temos duas personagens ali no livro de Ruth, que é Naomi e Ruth, e em Cântico dos Cânticos nós temos a Sulamita. São os dois exemplos práticos daquilo que Provérbios falou no seu último capítulo, a mulher virtuosa, quem a achará? Então é interessante a gente estudar um pouco dessa disposição do livro na versão hebraica. Vamos avançando um pouco mais, vamos lá. A autoria do livro. Há uma discussão sobre a autoria do livro. Quem foi que escreveu Cântico dos Cânticos? Talvez você fale assim, mas isso é uma discussão assim, que não é tanto necessária, porque o próprio título já fala, Cântico dos Cânticos de Salomão. Só que há uma discussão em torno disso, eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Evidências da autoria salomônica. Nós acreditamos, eu acredito, que foi Salomão que escreveu o livro, eu acredito que você também. Por exemplo, vou dar algumas evidências aqui. Eu vou ler aqui algumas evidências. Primeira, a apresentação sobre o conhecimento de plantas, animais e outros elementos da natureza concordam sobre o que foi falado de Salomão. Quando você lê Cântico dos Cânticos, nós temos aqui um amplo conhecimento sobre a botânica. Salomão fala sobre as plantas, até mesmo o nome das plantas, o nome de determinadas árvores, ok? Então há um amplo conhecimento sobre a botânica. O interessante é que nós temos esses mesmos exemplos em Provérbios, em Eclesiastes. Se nós acreditamos que foi Salomão que escreveu Eclesiastes e Salomão que escreveu ali os Provérbios, então é certo que a gente vai fazer a comparação assim também com o Cântico dos Cânticos, ok? Segundo elemento, vamos lá. A semelhança de Cânticos com Provérbios. Quando você compara alguns textos, você está percebendo aqui que nós temos mais de uma dezena de textos. Você bem sabe que esse material vai estar disponível para você, correto? Depois você vai poder conferir os versículos, tá bom? Mas, por exemplo, quando você pega alguns versículos de Cantares e compara com Provérbios, você vai perceber que a linguagem é a mesma. O estilo de comparação, o estilo poético de escrever é a mesma. E principalmente quando você compara com esses provérbios que foi Salomão que escreveu. Então, pela semelhança, a gente percebe a mesma autoria. Terceiro argumento, o recurso paralelístico de comparação é o mesmo usado em Provérbios e em Eclesiastes. Vou dar só um exemplo para você. Se você abrir em Cântico dos Cânticos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo de comparação que normalmente se faz, é uma linguagem assim comparativa. Aqui, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, verso 10, é Salomão falando da Sulamita. Ó. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com instruções de prata. Então, esse linguajar comparativo, fazendo um paralelismo, esse mesmo linguajar encontramos em Provérbios, encontramos em Eclesiastes, os mesmos livros que acreditamos cuja autoria seja salomônica. Então, pela semelhança, a gente percebe que Cântico dos Cânticos também comparte da mesma autoria salomônica, ok? Vamos avançar. Outro argumento aqui. O nome de Salomão é citado 7 vezes no livro, sendo identificado como rei, capítulo 3, versículo 9 e 11, sendo que a última parte do seu cântico no livro identifica o esposo da Sulamita como sendo Salomão. Bem, amigos, só pode ser o rei Salomão que escreveu esse livro, correto? Muito bem. Interessante que, explicando essa última parte, esposa falando lá no versículo 12, é o capítulo 8, versículo 12, tu, ó Salomão. Aí ele responde, ó tu que habitas nos jardins, por essa troca de diálogos, se percebe que Salomão é o esposo que escreve na primeira pessoa no versículo 13. A conclusão que temos é o seguinte, foi Salomão que escreveu o Cântico dos Cânticos. A conclusão que podemos fazer por comparações com os outros livros da autoria dele, e justamente por essa semelhança de escrita e pela própria identificação interna, que Salomão aqui é o rei de Israel, é o rei de Jerusalém.
O título no verso 1 já indica a autoria. O próprio texto que nós lemos no início da aula. Nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 1, eu vou reler o texto, Cântico dos Cânticos de Salomão. Uma criança, se ler esse texto, vai chegar à mesma conclusão que a nossa, que foi Salomão que escreveu o livro, então não tenho por que argumentar contra, mas vamos trabalhar um pouco mais sobre o título. Vamos lá. Ali está o título em hebraico, nos caracteres em hebraico. Talvez você esteja vendo pela primeira vez essas letras, correto? Se lê aí da direita para a esquerda, tá bom? Shir Hashirim Asher Li Shelomoch. Aí eu coloquei embaixo aqui, justamente como se lê, para ficar um pouco mais fácil a leitura, tá bom? Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos trabalhar um pouco aqui. Essa letra que está destacada ali em vermelho é uma preposição. Essa preposição, a discussão gira em torno dessa letra, desse título, diz respeito à preposição li, que pode ser compreendida de 4 maneiras. Então a palavra ali, ó, li shelomon, então ela pode ser compreendida de 4 maneiras essa preposição. Primeiro, para Salomão. Então o livro não foi escrito por Salomão, foi escrito para ele, alguns argumentam assim. O livro foi escrito por Salomão, ou então o livro foi escrito sobre Salomão, então o livro é salomônico, falando sobre Salomão. É lógico, de acordo com as evidências que nós já apresentamos anteriormente a isso, acreditamos que não foi escrito para Salomão ou então sobre Salomão. Foi escrito justamente por Salomão, justamente por causa da identificação com os outros livros de sua autoria também. Tá bom? Muito bem, contexto histórico de Salomão, melhor dizendo, do livro. Contexto histórico do livro Cântico dos Cânticos. Vamos trabalhar um pouco agora sobre esse assunto. Já falamos sobre a autoria, já falamos sobre o lugar do livro no cânon, a estrutura do livro. Agora o contexto histórico, quando é que o livro foi escrito e o porquê que o livro foi escrito. Avancemos. Quando Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos? Em que momento da sua vida? O que se pode encontrar no livro é o seguinte. Primeiro, entende-se que o livro foi escrito no início do seu reinado, no início do reinado de Salomão. Pois há uma ênfase e um estado monogâmico de Salomão. Quando Salomão não tinha tantas esposas, assim como o relato bíblico fala que ele teve. A Bíblia fala lá em Reis que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. É lógico, a maioria desses relacionamentos foram mais relacionamentos políticos, ok? De acordos políticos. Mas ao ler o livro, você percebe uma ênfase monogâmica. Salomão focado, casado com uma mulher apenas. Então a gente percebe que foi logo no início do seu reinado. Tá? Salomão escreveu o livro no início do seu reinado, quando ainda jovem, cerca do ano 1000 a.C., logo após o reinado de seu pai. Aqui na Midrash, que na verdade é um comentário judaico, a Midrash Rabbah observa as contribuições que Salomão deu à seção poética em seus 3 livros que representam as 3 fases de sua vida. Ao você ler a Bíblia no Antigo Testamento, assim como eu já falei aqui também, 3 livros são remetidos a Salomão: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O comentário judaico mostra que esses 3 livros apresentam 3 fases diferentes da vida de Salomão. Que fases são essas? Vejamos. Cântico dos Cânticos, ele escreveu quando um homem é jovem e ele compõe canções. Essa talvez seria a ideia. Um homem, quando é jovem, está sonhando com a vida, encontra o amor da sua vida, então ele canta, ele compõe canções. Provérbios, quando o homem se desenvolve, se torna maduro, ele escreve sentenças de conselhos e sabedoria. É justamente isso que encontramos em Provérbios, correto? Quando você lê Provérbios, você percebe sentenças de conselho e sabedoria. Então Salomão escreveu Provérbios na sua época já madura, tá bom? Cântico dos Cânticos, quando estava jovem, enamorado, aí só vive cantando. Provérbios, quando ele já alcança uma madurez, quando está bem maduro. E Eclesiastes? Eclesiastes, quando o homem envelhece. Ele fala das vaidades da vida. Vaidade de vaidade, tudo é vaidades. Então, por esses 3 livros, a gente percebe 3 fases na vida de Salomão. Cântico dos Cânticos, quando estava jovem. Provérbios, quando já estava maduro. Eclesiastes, já quando tem uma larga experiência da vida, já logo no fim da sua vida. Vamos avançar. A conclusão que nós temos é o seguinte. Você percebe que essa aula foi uma aula mais introdutória, onde nós queremos apresentar assim todo o contexto do livro, para que quando nós entremos no texto, já saibamos quem escreveu, em que momento Salomão escreveu. Qual a conclusão que nós temos de tudo isso? Primeiro, ao ler Cântico dos Cânticos, o leitor está diante de um dos poemas mais lindos e compostos que a humanidade pôde conhecer.
Por dois motivos. Primeiro, porque está diante da inspirada palavra de Deus. Nós falamos que Cântico dos Cânticos, por pertencer ao cânon sagrado, por pertencer ao cânon do Antigo Testamento, acreditamos que Cântico dos Cânticos também é a própria inspiração da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Isso me faz lembrar aquele texto de Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus, inclusive Cântico dos Cânticos. É a primeira conclusão que chegamos. Você está diante de um livro inspirado, porque você está diante da própria Bíblia. E o segundo tópico aqui da conclusão é: você está diante de um dos poemas mais lindos que a humanidade conheceu, porque está diante da obra mais trabalhada e dedicada de Salomão sobre os seus cânticos. Ele escreveu 1005 cânticos, e segundo o recurso lá que nós falamos, né, aquele recurso que falamos que ele está enaltecendo esse cântico mais do que os outros, esse é o cântico, esse é o poema no qual Salomão mais investiu e mais trabalhou. Então eu faço um convite a você, amigo, você que está nos assistindo, está começando esta série sobre Cântico dos Cânticos, o convite é que você esteja com seu coração aberto para estudar comigo esse livro. Tem aí um lápis, uma caneta, um papel, a sua própria Bíblia, porque essa é a proposta do curso, é a Bíblia anotada. E juntos vamos mergulhar nesse livro para compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada. Quero concluir com uma oração. Começamos com uma prece, vamos terminar com uma prece também. Oremos. Pai querido, lhe agradecemos por Cântico dos Cânticos. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para que possamos entender a mensagem contida nesse livro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, obrigado. Até a próxima aula.